Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. A Câmara faz hoje a leitura da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Etapa é obrigatória para que o plenário possa votar a questão amanhã. A Caixa Econômica Federal atrasa a liberação de recursos para a casa própria e contratos podem expirar. Falta de verba é a justificativa. Exército vai reforçar o combate ao incêndio que há uma semana consome o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Por lei, o serviço de atendimento ao consumidor existe para resolver problemas. Mas a realidade é bem diferente e ele está entre os campeões de reclamações nos PROCONs. Uma proposta do Ministério da Justiça quer modernizar o serviço. Vai em leilão hoje uma carta escrita por Albert Einstein, pai da teoria da relatividade. Mas o assunto não é ciência, não. No manuscrito, Einstein escreve sobre a vida e a felicidade. Responsável por 70% do imobiliário do país, a Caixa Econômica Federal está deixando muitos brasileiros na mão. Consumidores reclamam que o banco está segurando a liberação do financiamento da casa própria de contratos já aprovados. A justificativa é que os recursos previstos no orçamento para este ano não foram suficientes. O sonho da Ana e do marido é sair do aluguel e comprar a casa própria. O casal deu entrada no financiamento do imóvel na Caixa Econômica Federal e tinha até o dia 22 de outubro como prazo final para assinar o contrato, o que não aconteceu. A gente não consegue nem mesmo contatar com ninguém da nossa agência. Ninguém atende telefone, ninguém te dá uma informação, ninguém diz como a situação vai ficar. Ana conta que um funcionário da Caixa a orientou cancelar a compra e procurar outro banco. Mas ela terá que arcar com alguns prejuízos, incluindo a multa de cancelamento da compra. A gente está pagando aluguel à toa. A gente não precisava mais estar vivendo de aluguel. Eu só estou pagando aluguel hoje em dia por causa da Caixa. Assim como Ana, outros consumidores que financiaram imóveis pela Caixa Econômica Federal têm enfrentado atrasos na conclusão do processo, mesmo com a carta de crédito em mãos. A justificativa para segurar a liberação de contratos é que faltam recursos. Em nota, a Caixa afirmou que a contratação de crédito imobiliário neste ano está cerca de 20% superior em relação ao ano passado e que adotou a estratégia de execução mensal do orçamento em todas as suas linhas de crédito imobiliário. A Caixa, na verdade, precisa ter uma estratégia de financiamento, uma estratégia de onde empregar esse dinheiro do financiamento de forma mais definida e sem ficar mudando as regras a toda hora. Porque isso pode trazer uma consequência muito grave para as pessoas que estão se planejando para comprar um imóvel. Que alimentação saudável e exercícios físicos fazem bem para a saúde, todo mundo já sabe. Mas pesquisadores escoceses agora dizem que essas práticas podem interferir nas predisposições genéticas das pessoas. Todos os dias, Márcia prepara marmitas saudáveis para ela e a filha. Depois vai à academia, onde faz musculação, aulas de luta e corrida. Aos 54 anos, sua preocupação não é apenas estética, é viver muitos e muitos anos e com saúde. E o meu objetivo não é estética. Eu acho que a estética é consequência de você ter uma vida saudável. E qual que é o meu objetivo? A minha filha tem 19 anos, se Deus quiser vai entrar na faculdade, fazer faculdade, vai ter netos. Eu quero ter a oportunidade de estar do lado dela nesses momentos, né? Um estudo feito com 600 mil pessoas na Escócia apresentou as diretrizes para viver mais e ressaltou a importância dos cuidados com o bem-estar físico e mental. Pesquisadores constataram que, além de fatores genéticos, o estilo de vida, com a alimentação saudável, a prática de exercícios físicos e a mente em constante aprendizado, contribui para aumentar a longevidade. No estudo, pessoas com fatores de risco semelhantes foram comparadas para ver como o comportamento individual poderia interferir na longevidade. Para essa nutróloga, esse estudo tira o peso da herança genética recebida e deixa que cada um assuma a responsabilidade de suas escolhas para viver mais ou não. O que se pensava era, se eu tenho esse gene, se os meus pais têm esse problema de saúde, então eu vou ter, não tenho o que fazer. Se meus pais não têm, eu posso viver do jeito que eu quiser, que com certeza eu não vou ter esse problema. E hoje a gente já sabe que não é assim. Então, se você tem um hábito de vida saudável, se você se cuida, se alimenta bem, você pode inativar um gene que você trazia, né, no seu DNA de doença.
A gente fala mais um pouco sobre saúde, malhar para cuidar da mente. A cada dia a ciência comprova os benefícios do exercício físico para o cérebro. Pessoas que fazem algum tipo de atividade trabalham com mais disposição e também concentração. Há 3 anos, Wesley criou o hábito de se exercitar todos os dias antes do trabalho. Logo pela manhã, ele vai para a academia, onde faz musculação e depois corrida. Ele conta que o resultado aparece ao longo do seu dia de trabalho. Me dá muito mais disposição para poder trabalhar e encarar a rotina do dia a dia. Tanto que nos dias que eu não treino, eu fico com preguiça, eu fico indisposto. O meu humor, ele melhora e o meu raciocínio, ele fica mais rápido. Diversos estudos têm comprovado que a prática de exercícios traz benefícios que vão muito além da boa forma. Além de favorecer a circulação sanguínea e reduzir os riscos de hipertensão arterial, fazer atividade física também pode trazer melhorias cognitivas capazes de auxiliar inclusive a vida profissional. De acordo com profissionais da área da saúde, alguns dos benefícios dos efeitos cognitivos sentidos por quem pratica atividade física regularmente são o aumento da capacidade de concentração, da aprendizagem, diminuição do estresse e melhora do humor. A pessoa passa também a ter uma produção profissional maior. Tem estudos que mostram que de 5% a 8% são avaliados de melhora de produtividade. O tipo de exercício físico deve ser escolhido de acordo com o perfil e a necessidade de cada pessoa. A gente recomenda entre 3 e 5 vezes na semana procurar um exercício que se encaixe na sua rotina, que você goste de fazer além de tudo, né? O mais importante é fazer atividade com prazer. Com o avanço dos direitos do consumidor e da tecnologia, a lei que criou o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, precisa ser renovada. As mudanças em estudo até o final do ano pretendem estender a legislação às empresas de varejo. Exatamente. Maiara já recorreu várias vezes ao Serviço de Atendimento ao Consumidor e trabalhou com isso. Por experiência própria nos 2 lados da linha, conhece bem as falhas. Eles passam isso para outros departamentos, para outras empresas, então falta uma comunicação. Então por isso que eu acho que demora muito você ter uma resolução. Iniciando o seu cadastro, só um instante. Há 9 anos existe a Lei do SAC, um decreto que estabeleceu regras para o atendimento ao consumidor nos serviços regulados pelo governo, como telefonia, planos de saúde e energia elétrica. Apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito. No ano passado, foram 184 mil queixas de consumidores insatisfeitos nos PROCONs de todo o país. As principais reclamações foram demora no atendimento, falha nas informações para entender o serviço ofertado e dificuldade para cancelamento. A modernização do SAC está em discussão no Ministério da Justiça. Entre as propostas estão regular o atendimento por redes sociais, e-mail, SMS e chat, garantir a privacidade e proteção dos dados pessoais do consumidor e fazer com que as empresas de varejo também tenham que obedecer à lei. Essa advogada especialista em direitos do consumidor reforça a necessidade de expandir o decreto para setores que não são regulamentados pelo poder público. Aí sim, o consumidor ele teria um atendimento adequado, com qualidade, a resolutividade seria aperfeiçoada, melhorada do ponto de vista do consumidor. Além disso, entendemos também que há necessidade de se capacitar melhor as pessoas que estão do outro lado, né, para que possam dar uma pronta resposta, para que se evite passar de um departamento para o outro, para que a solução venha a contento. É cedo para falar de carnaval? Não se o assunto for o combate ao assédio às mulheres nos blocos. Um grupo de amigas quer colocar nas ruas de São Paulo, Rio, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco uma campanha simples e direta contra as investidas masculinas. Jennifer, aos 18 anos, já coleciona histórias de assédio. Tava saindo no metrô ali na Vila Prudente e o cara tacou a mão na minha perna. No carnaval eu fui em um bloco aqui na Augusta e eu tava com meus amigos, um cara chegou e tentou me beijar. Histórias que mudam de rosto, mas continuam a traumatizar. Eu senti que eu não tenho liberdade. Leva a vida assim, né? Com medo. No carnaval, os relatos que chegam aos telefones da polícia costumam triplicar. O medo e os incômodos são tantos que muitas mulheres simplesmente desistem de sair de casa para brincar. Para Aisha, os sentimentos são tão conflitantes
que as mulheres não costumam compartilhar nem com as amigas. Eu sinto muito medo, muita raiva, vontade de gritar para o mundo, ao mesmo tempo de chorar os prantos. Foi da necessidade de colocar isso tudo para fora que veio a ideia da tatuagem Não é Não. Produzida e distribuída entre amigas no carnaval deste ano, o símbolo do limite entre a paquera e o assédio quer agora ganhar o carnaval de outros estados. A gente quer conseguir distribuir tatuagens no Rio de Janeiro, em BH, São Paulo, Salvador e Recife, Olinda. A campanha de arrecadação coletiva está no ar até o dia 31 de outubro. Quem ajudar ganha tatu e participa de uma causa muito maior. Extrapola o carnaval, extrapola os mínimos assédios. Acho que a gente consegue falar desde aborto, desde estupro, desde assédios mais leves. Então, assim, é uma mensagem que é para carregar para a vida. Agora as notícias de Brasília. A Câmara dos Deputados faz hoje uma sessão protocolar para a leitura da segunda denúncia contra Michel Temer. Essa é uma etapa obrigatória antes da votação marcada para amanhã. O presidente Michel Temer tem conduzido diretamente as negociações para barrar a nova denúncia. A orientação aos líderes dos partidos governistas é para monitorar os votos dos parlamentares e também os pedidos pendentes da base aliada. Amanhã os deputados vão debater o parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça que recomenda o arquivamento do processo. A primeira denúncia por corrupção passiva foi engavetada, com 263 votos. Desta vez, Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco são acusados de organização criminosa. O presidente também é acusado por obstrução à justiça. A nova denúncia só será analisada pelo Supremo Tribunal Federal se no plenário obtiver 342 votos a favor. Os governistas se dizem tranquilos. O que nos garante a vitória robusta são a fragilidade da denúncia, a fragilidade do denunciante e o fato de que é uma absoluta insanidade querer, num momento como esse, afastar o presidente da República. A oposição tenta fatiar a votação e entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Quer separar os ministros e também votar separadamente cada denúncia contra o presidente. Nosso desejo é de que essa votação seja individualizada, para cada cidadão possa acompanhar o posicionamento do seu parlamentar e, o mais importante, que a gente possa individualizar as condutas, individualizar a responsabilização. Um avião Hércules foi enviado até a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, para combater um incêndio que atinge o parque há 6 dias. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, determinou que o avião da Força Aérea Brasileira apoiasse no combate ao fogo, após um pedido do ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. As chamas já consumiram até agora 35 mil hectares, o equivalente a 15% do parque. Uma força-tarefa composta por integrantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Grupo Ambientalista do Torto, Corpo de Bombeiros de Goiás e do Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Prefeitura de Alto Paraíso foi criada para combater o fogo. Este é considerado o pior incêndio na região desde que o parque foi ampliado em julho deste ano. O Parque Nacional é considerado Patrimônio Natural da Humanidade e ficará fechado à visitação por tempo indeterminado. Após discutir com o juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro, o ex-governador Sérgio Cabral será transferido para um presídio federal. Durante depoimento sobre a compra de joias para a ex-primeira-dama Adriana Anselmo com suposto dinheiro de propina, o ex-governador disse que a família do juiz Marcelo Bretas conhecia do assunto porque vendia bijuterias. Que não se lava dinheiro comprando joias. Vossa Excelência tem um relativo conhecimento sobre o assunto, que sua família mexe com bijuterias. Se eu não me engano, é a maior empresa de bijuterias do Estado. Então, Vossa Excelência conhece suas informações que me chegaram. Cabral também afirmou que está sendo injustiçado e insinuou que o magistrado está usando o caso dele para gerar uma projeção pessoal. Após o clima tenso, o Ministério Público Federal entrou com um pedido de transferência de Cabral para um presídio federal, alegando que o ex-governador teve acesso a informações privilegiadas, mesmo preso. No caso, detalhes das atividades de familiares do juiz da Lava Jato. Marcelo Bretas considerou a fala de Sérgio Cabral como uma ameaça. Desde maio, Cabral está numa cadeia pública na zona norte do Rio.
A mulher dele, Adriana Anselmo, também foi convocada para prestar depoimento na Justiça Federal, mas ficou calada durante todo o interrogatório. Ela cumpre prisão domiciliar em um apartamento no Leblon, na zona sul da cidade. De acordo com o Ministério Público, o casal teria comprado quase 200 joias para lavar dinheiro de propina. Uma única peça foi avaliada em R$1.600.000. Sérgio Cabral foi condenado a 72 anos de prisão em 3 processos da Lava Jato por lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa. No total, ele é réu em 17 ações. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral disse que a transferência de presídio é arbitrária e vai recorrer. Nas notícias internacionais, 4 dos 5 governadores eleitos pela oposição na Venezuela recuaram e prestaram juramento à Assembleia Constituinte do país. Os 4 governadores são do Partido Ação Democrática e contrariaram a decisão da coalizão de oposição Mesa da Unidade Democrática de que não se submeteriam à Casa Chavista, considerada uma fraude e cujo processo eleitoral boicotaram. Via Twitter, a governadora eleita por Táchira, Laide Gomes, disse que quando o povo implora para que não o abandone, a humilhação de um líder é um meio para obter a liberdade. Apenas um governador eleito se negou a prestar juramento. Juan Pablo Guanipa, eleito por Zulia, declarou também via rede social que, com coerência e dignidade, não juraria diante do que chamou de fraudulenta ANC. Com essa decisão, o Poder Eleitoral pode convocar nova eleição no Estado. Os candidatos ligados ao presidente Nicolás Maduro conquistaram 18 dos 23 governos estaduais. No futebol, Cristiano Ronaldo foi eleito pela 5ª vez o melhor jogador do mundo. Com isso, ele iguala o recorde do argentino Lionel Messi. Cristiano Ronaldo superou Messi e Neymar na escolha de técnicos, capitães e jornalistas dos países filiados à FIFA. Na temporada passada, o português venceu o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões com o Real Madrid e marcou 60 gols em 60 jogos, um desempenho que ele creditou ao trabalho. Muita hora no campo, muita hora no ginásio, muita hora com os filhos, muita água fria, muita água quente, muita massagem, muito alongamento, muitos anos de dedicação. Neymar ficou em terceiro. Parabéns ao Cristiano pelo título, feliz de estar entre os 3. Espero que um dia possa estar fazendo história como ele e como o Messi também. A tarde de ontem teve outros prêmios. A holandesa Lieke Mertens foi a melhor jogadora feminina. Aos 39 anos, o italiano Gianluigi Buffon, o melhor goleiro, e Zidane, o melhor técnico. A seleção da FIFA teve 3 brasileiros. Além de Neymar, os laterais Daniel Alves e Marcelo formaram o time. E o gol mais bonito da temporada passada foi de Giroud pelo Arsenal. A nossa história de hoje mostra o monumento à Mãe Preta que fica no centro da cidade de São Paulo. Na mesma praça onde está a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Esse é o monumento, a estátua da Mãe Preta, ou Ama de Leite. Ela abdicava de conviver com os seus, de alimentar os seus para alimentar o filho do Senhor Branco, né? E era ela praticamente quem educava, quem criava. Instalada aqui na Praça Paissandu em 1955, a partir da demanda de um grupo de intelectuais e jornalistas negros, né, reunidos num Clube 220, que era um clube que reunia a comunidade negra aqui em São Paulo. Cria um concurso para que a estátua seja esculpida. O vencedor do concurso é o Júlio Guerra, um artista modernista que vai dotar a estátua de traços bem comuns aos artistas desse movimento, que era a desproporcionalidade dos membros. Era uma forma deles representarem a produtividade do negro, do trabalhador. A estátua foi tombada, ela foi considerada patrimônio do município de São Paulo em 2004. Então, lá se vai um tempo, mas desde então ela nunca recebe atenção. O ideal seria que essa história se tornasse mais conhecida e que monumentos como esse fossem mais valorizados. Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura disse que o monumento à Mãe Preta vai passar por uma limpeza acompanhada pelo Departamento do Patrimônio Histórico e está entre as prioridades da pasta fechar parceria para a recuperação da escultura.
A seguir, vai a leilão carta escrita por Albert Einstein sobre a vida e a felicidade. E no Campeonato Brasileiro, o Corinthians perde vantagem do líder, diminui. A gente volta já. O presidente chinês Xi Jinping se tornou o líder mais poderoso do país dos últimos 40 anos. O nome dele foi incluído nos estatutos do Partido Comunista da China, um símbolo que o coloca à altura do fundador do regime, Mao Tse-tung. O anúncio foi feito no último dia do 19º Congresso do Partido Comunista Chinês. O atual presidente do país, Xi Jinping, de 64 anos, teve seu nome e sua teoria de governo incluídos na constituição da sigla nesta terça-feira. Com isso, Xi Jinping tornou-se o mais poderoso líder desde Mao Tse-tung, que liderou a nação desde 1949 até a sua morte em 1976. No final do Congresso, o presidente disse aos 2.000 delegados do Partido Comunista que o povo chinês e a nação têm um futuro brilhante pela frente. Amanhã serão revelados os novos integrantes da elite política da China e a confirmação de que Xi Jinping continua no cargo de presidente do partido e de líder do país por mais 5 anos. O Brasil é sede de um evento que reúne líderes de 20 países para debater as mudanças que envolvam biocombustíveis no mundo. Depois de passar por Inglaterra, Abu Dhabi e China, a chamada plataforma BioFuture desembarcou no Brasil para discutir e promover novas ações relativas à bioeconomia. O Brasil precisa ter um programa de estímulo à bioeconomia, em especial biocombustíveis, biogás, etanol, biodiesel, bioquerosene, bioeletricidade. Tem uma possibilidade enorme. O líder do Campeonato Brasileiro, Corinthians, fechou a 30ª rodada de ontem contra o Botafogo e perdeu. O jogo foi disputado no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. No segundo tempo, João Paulo cobrou escanteio, Pimpão desviou e Brenner mandou para a rede. 1-0 Botafogo. A reação corintiana aconteceu 6 minutos depois. Jô dominou e bateu, 1-1. Mas Igor Rabelo subiu bem e garantiu a vitória carioca por 2-1. Já nos acréscimos, Jô ainda pediu pênalti para o Corinthians, no lance com Igor Rabelo, mas o juiz mandou seguir. Com a derrota, o líder vê a vantagem para o segundo colocado, Palmeiras, e o terceiro, Santos, cair para 6 pontos. Bilhete escrito em 1922 por Albert Einstein vai a leilão. Nele, o físico descreve brevemente seus pensamentos sobre a vida e a felicidade. Há 95 anos, o físico Albert Einstein entregou ao mensageiro de um hotel no Japão 2 papéis escritos à mão como uma forma de agradecê-lo. Em um dos trechos da carta, Einstein afirma que uma vida quieta e modesta traz mais prazer do que a busca pelo sucesso, marcada pelo desassossego constante. O leilão é organizado pela casa israelense Winners, junto com outros documentos assinados pelo físico. A aposta é que essa relíquia seja vendida por, no mínimo, R$ 16.500. O bilhete mostra ao mundo o que pensava Einstein sobre questões além da física. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre o uso da tecnologia para a preservação dos direitos indígenas. Tchau e até amanhã.